Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Salve Maria. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos justamente para meditar o Evangelho, as leituras deste quinto domingo do tempo comum. Deus não é uma ideia, mas uma pessoa com quem se relacionar. Isto deve de estar claro diante dos nossos olhos. E nós somos guiados a nos reportarmos às semanas que se passaram, justamente porque elas nos conectam com o Evangelho de hoje. Os textos que hoje se apresentam são continuidade daquilo que escutamos nas últimas 2 semanas. Mas o que o Senhor tem a dizer a nós? Entremos com a primeira leitura, que já nos conecta justamente com o Evangelho de hoje, no milagre, na cura da sogra de Pedro. Nós devemos de ver na sogra de Pedro a imagem de alguém que está prostrado sobre o pecado e é incapaz de ter vida e ações sobrenaturais. Nós somos essa pessoa. A sogra de Pedro simboliza, e nós devemos de recordar, a mulher no Antigo Testamento é Israel, a mulher no Novo Testamento é a Igreja, e nós, se olharmos na casa de Pedro, que simboliza também a Igreja, nós devemos de nos reconhecer ali na sogra de Pedro. Devemos de reconhecer que nós, enquanto igreja, enquanto corpo místico de Cristo, somos justamente essas pessoas incapazes de ter vida e ações sobrenaturais por nós mesmos. Que nós estamos prostrados sobre o fardo da nossa vida e do nosso pecado, e somente uma ação salvadora, o Jesus estender a mão para nós, Deus que estende a mão para nós, pode nos levantar, pode nos levar a participar desta vida divina e nos sustentar nesta mesma vida. E assim nós retornamos ao texto de Jó. Jó se lamenta sobre esta condição do ser humano nesta terra, sobre a incapacidade de se levantar. E isso o próprio texto nos apresenta. O próprio Jó fala a palavra: quando poderei levantar-me se me deito? No versículo 4, penso, quando poderei levantar-me? Não é somente o levantar-se de estar em pé, mas esta recordação do verbo que se nos apresenta também no Evangelho com a sogra de Pedro, é esta ressurreição, esta vida nova em Cristo. E assim Jó leva este questionamento e nos faz ver justamente como é a nossa vida. Já começou o diálogo com seus amigos, Jó já está naquele sofrimento em que perdeu tudo, até mesmo sua família e sua saúde. E agora, como um leproso, está ali escutando seus amigos e já começaram a acusar de ter feito algum mal e algum pecado. Mas Jó reconhece que nós estamos caídos e temos incapacidade de nos levantar para participar de uma vida da graça, de uma vida com ações sobrenaturais, se não for justamente esta ação de Deus. Jó em todo tempo não perde a sua esperança. Jó mostra a sua esperança, mas o que ele compara justamente esta vida
de sofrimentos, de dores, de lutas que nós temos. Nos primeiros versículos que hoje se apresentam, Jó faz justamente a meditação da vida humana, comparando-a com 3 estados de vida miserável para ele: o serviço militar forçado, o trabalho de um trabalhador e um simples escravo. Está no versículo 1. Seus dias não são como dias de um mercenário, ou antes, não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? E segue, como escravo suspira pela sombra. E ainda mais adiante, diz: assim tive por ganho meses de decepção e couberam-me noite de sofrimentos. Assim Jó compara esses 3 estados miseráveis à nossa vida. A nossa vida sem a presença de Deus, nós devemos de compreender isso. Se Deus está ausente, se nós não buscamos a Deus, se nós não buscamos a graça, se nós não temos uma vida de intimidade, de oração, de estar na presença do Senhor, de buscarmos os sacramentos enquanto católicos, nossa vida é como a vida de alguém que não conhece a Deus, de alguém que não quer Deus, que considera Deus como morto. Pior do que nós termos este diálogo, este questionamento sobre certas coisas de nossa vida com Deus, é nós ignorarmos Deus e assim termos Deus como morto. E aqui nos questionamos como tem sido a nossa vida. Como tem sido os dias de nossa vida, nos recordamos e nos colocamos diante de Deus. Temos este relacionamento com a pessoa de Deus e não somente com ideias da fé que nós nos colocamos, mas sim este relacionamento íntimo com a pessoa divina. E ainda, Jó vai colocar para nós e nos mostrar através deste texto que todos nós vivemos neste drama. Todos nós participamos do drama deste mundo, de certa forma. O sofrimento nos perpassa, passa por nossas vidas, está presente. Nós devemos recordar algo que um grande sacerdote disse: Deus não poupou nem mesmo sua mãe do sofrimento, nem mesmo seu pai adotivo. E nós queremos muitas vezes ser como animais de estimação, hoje em dia, como os homens e mulheres têm, onde somente se acaricia e não sofremos nada. Não é que Deus nos dá o sofrimento, Deus permite o sofrimento. Muitos deles somos nós que buscamos. Na nossa infinita precariedade humana, nós buscamos realizar nossas vontades, buscamos as coisas que o mundo oferece, as vontades da nossa carne, que não é somente a carne física, os desejos da carne, mas os desejos da nossa alma sem Deus, a nossa alma humana sem estar elevada à graça, à vontade de Deus. Se nós assim vivemos, sem buscar esta graça, sem estar próximos a Deus, nós muitas vezes passaremos pelo sofrimento. Mas nós reconhecemos Deus diante de nós. Reconhecemos que nós vivemos como rezamos na Salve Rainha, no vale de lágrimas. Que nós sempre passaremos por alguma preocupação, pelas angústias e aflições, e que é impossível viver neste mundo um paraíso antecipado. É uma ilusão, uma mentira, uma ideia falsa de que nós seremos plenamente felizes neste mundo. Nós, caríssimos irmãos e irmãs, devemos de recordar aquilo que Jesus nos disse, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Coragem, eu venci o mundo, por mais que tantas vezes nos seja difícil conceber por causa da fraqueza humana, por causa da nossa limitação. Mas nós devemos de recordar, caros irmãos e irmãs, que a nossa felicidade, como diz São Paulo, está escondida em Cristo Jesus. Então a nossa felicidade plena está na vida trinitária, que só participaremos na glória dos céus aqueles que lá chegarem, por viverem buscando esta vida de intimidade com o Senhor, viver buscando esta vida da graça. Caso nós não vivamos, nós não encontraremos a felicidade. Não há um paraíso antecipado aqui. Deus nos concede momentos de felicidade, mas a felicidade plena só viveremos na glória dos céus. E nós temos reconhecido isto, recordamos que estamos passando por este vale de lágrimas e que aqui não é a felicidade última de nossas vidas. Infelizmente, muitos homens e mulheres põem a esperança neste mundo, nas coisas materiais, mas nós, cristãos, não podemos olhar somente para aqui.
Devemos de recordar que o Senhor nos alcançou, nos abriu a porta dos céus para que nós vivamos a felicidade plena nele e somente conseguiremos verdadeiramente essa felicidade na sua glória. E aqui já devemos de reconhecer aquilo que está no Evangelho, mas também devemos de ver o versículo 7 e o versículo 8 que não se apresenta hoje na leitura. E reconhecendo esta amizade de Deus para conosco, este amor amoroso, amigável de Deus para conosco, Jó diz justamente a Deus no versículo 7, lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Assim é a nossa vida. Mas o versículo 8, que hoje não se apresenta, diz, o olho que me via não mais me verá, o teu me procurará e já não existirei. Então aqui Jó nos apresenta justamente a verdadeira amizade, o verdadeiro amigo pleno que é o próprio Deus. Os seus amigos o questionam, falam sobre sua vida, questionam seu comportamento, sendo que Jó, recordemos, representa a imagem também do servo sofredor, que é o próprio Cristo. Em certo modo, Jó nos recorda a própria pessoa de Cristo que veio ao mundo para nos salvar, que sofreu numa cruz por nós para alcançar para nós a salvação. E aqui, sendo esse homem justo, Jó, como Jesus é o justo santo, nós devemos de olhar e ver que Deus volta os seus olhos para nós. E que nós não deixaremos de existir, mas continuaremos existindo na glória eterna se nós buscamos viver nesta amizade com Deus. Ele é o verdadeiro amigo, enquanto muitas vezes na face desta terra pensamos que temos amizades verdadeiras, mas nem sempre são verdadeiras. O verdadeiro amigo, como diz um grande sacerdote, nos recordando, é aquele que olha conosco para o mesmo horizonte. E a nosso horizonte é o horizonte da fé, é a glória dos céus, é a glória que nos espera. Então Deus é o melhor amigo, o grande e verdadeiro amigo que nós podemos ter, mas nós manifestamos esta amizade com Deus em nossa vida. Buscamos viver na sua amizade, tendo um ato de amor, um ato de vontade para viver esta graça de Deus em nós, esta graça que Ele derrama sobre nós. E assim voltemos agora ao Evangelho. Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A casa, justamente, de Pedro está diante da sinagoga. Quem já teve a oportunidade de estar na Terra Santa, ali viu em Cafarnaum aos resquícios da sinagoga do tempo de Jesus, e de frente está a casa de Simão Pedro, ao atravessar de uma rua estreita. E ali Jesus está, recordemos, é sábado. Jesus está vivendo o Shabá como todo bom judeu. E vivendo o Shabá não deve de trabalhar, não deve de realizar algumas obras. Porém, Simão fala que sua sogra, ou melhor, dizem a ele, não sabemos se Simão e André ou Tiago e João, mas mostra esta força da intercessão da igreja por alguém. E intercedem pela sogra de Simão que estava com febre. Como nós já vimos, que a imagem de cada um de nós, caídos, prostrados sobre os nossos pecados, sobre a nossa fragilidade humana, que não temos a capacidade de ter ações sobrenaturais. E assim, Jesus o que faz? Jesus se aproxima, segura na sua mão e ajuda a levantar-se. Então a febre desaparece e ela começa a servi-los. Aqui, como disse, está a imagem da igreja, está a imagem de cada um de nós. Jesus estende a mão, mas nós queremos segurar a mão de Jesus? Esta é uma pergunta que já também devemos de nos fazer. Jesus quer nos levantar da situação tão precária em que nós nos encontramos humana e espiritualmente, e quer nos segurar e ser este sustento, esta força que nos ajuda a viver a vida nova. Levantar-se é o verbo aqui da ressurreição no grego. Mas nós queremos sair desta condição que estamos. Nós queremos deixar a condição precária em que vivemos para vivermos realmente a vida da graça de Deus em nós. Se nós deixamos e permitimos que o Senhor nos levante, que Ele nos sustenta, que Ele
nos dê a salvação, porque nós precisamos recordar, precisamos que Cristo venha e nos levante. Nós não conseguimos nos salvar, nós não conseguimos nos redimir por conta própria, somente Cristo pode nos redimir. E nós não conseguimos também fazer muitas coisas que pensamos fazer por forças próprias, mas somente a graça manifestada em nossa vida pode nos levar realmente à vida plena. Necessitamos ver que estou prostrado, que eu e você estamos prostrados e que estamos na nossa indigência, mas a graça justamente derramada sobre nós, esta graça que vai se manifestar com o ressuscitado e se antecipa aqui no Evangelho, ela nos levanta e nos põe a servir, nos levanta e nos faz o quê? Ter ações da vida sobrenatural. O servir aqui é diaconia, é o ser diácono. Então é justamente a ter ações desta vida sobrenatural, é viver segundo esta vida que o Senhor nos dá, esta vida nova que a graça de Deus nos leva a ter. Mas nós estamos tendo ações de vida sobrenatural, da vida, da graça, da vida divina em nós. Esta busca pelo céu, esta busca de estar na presença e no amor de Deus se perpetua a cada instante em nossas vidas. Ou nós nos esquecemos e voltamos tantas vezes a nos prostrar, a estar deitados como mortos na nossa indigência. E assim, ela se põe a servir. O servir também mostra esta caridade, mostra já a ligação com a segunda leitura de São Paulo. E ela servindo, vivendo esta vida da graça, anunciando a graça que o Senhor realizou em sua vida, manifesta tudo isso com suas ações. Então, continua o Evangelho. À tarde, depois do pôr do sol, aqui devemos recordar que para os judeus o dia é contado de forma diferente. O dia começa ao despontar, ou melhor, se encerra ao despontar da primeira estrela no céu. Então, terminou o sábado, o Shabá. E começou o domingo. À tarde, ou seja, já era domingo para os judeus. O que aconteceu? Levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. Aquela graça, o que aconteceu na vida da sogra de Pedro, agora se estende a toda a igreja, a todos aqueles que têm fé em Cristo e o buscam com sinceridade. Devemos recordar que o povo de Israel se reunia no templo e queriam estar todos unidos o mais próximo possível do Santo dos Santos para adorar, para estar na presença de Deus. Agora, o Evangelho de Marcos já nos apresenta que Jerusalém não é este centro, mas a presença do próprio Cristo, a igreja constituída e guiada por Pedro, a quem o Senhor concedeu as chaves, é o local da manifestação de tantas graças, é o local justamente do tempo da graça de Deus e que se manifesta a todos aqueles que têm a fé em Jesus Cristo. Então todos se reuniram naquela rua estreita em frente à casa de Simão Pedro. E Jesus ali o que faz? Cura muitas pessoas e expulsa muitos demônios. E não permite que os demônios falem, pois sabiam quem ele era. Nós já vimos justamente no exorcismo que o Senhor realizou no domingo passado. Justamente aqui também o Evangelho fala nesse versículo 34, a cura da sogra de Pedro, recorda as curas que o Senhor realiza e depois os exorcismos. Então o Senhor não permite que o diabo fale. Não existe diálogo com o demônio. Recordemos aquilo que meditamos no domingo passado. Com o demônio não se dialoga. Eva foi enganada pelo demônio, porque ele tem palavras sedutoras, é mais inteligente do que nós. E também não se dialoga com o pecado, mas se diz aquilo que Jesus fez e continua realizando no Evangelho de hoje. Cala-te e sai. Assim nós devemos de permitir que também o Senhor expulse os demônios de nossa vida. Também nós devemos de expulsar de nossa vida os demônios, não dialogando, mas mandando que se cale e se retire de nossa vida. E por que o Senhor não quer que se manifeste quem Ele é através da boca do demônio? Recordemos o que vimos semana passada, mas também algo que se nos passou. Primeiro, porque
O demônio dá um testemunho justamente sem caridade, sem amor. O demônio sabe quem Jesus é. Mas recordemos o que diz São Paulo: a fé sem a caridade, no hino a caridade é morta. A caridade, o amor verdadeiro, é aquilo que vivifica a fé e a nossa esperança. Mas também porque o demônio é o pai da mentira. Jesus não quer que o pai da mentira dê testemunho dele, que é a verdade. Mas sim ele seja reconhecido como Filho de Deus, como vai ser reconhecido. O Evangelho de Marcos justamente oculta este segredo até o final do seu Evangelho. Verdadeiramente este era o Filho de Deus, este era Deus. Mas nós devemos de testemunhar através das obras que o Senhor realiza. Nós reconhecemos as obras de Jesus e reconhecemos quem Ele é na nossa vida. Este é o questionamento que devemos de nos fazer. Não devemos de escutar somente o testemunho e às vezes muitos testemunhos falsos, mas devemos de ver realmente o testemunho que o Senhor nos dá pelas graças, os milagres, as obras que realizou e realiza. E aqui devemos de ver algo também muito importante que nesse trecho do Evangelho se manifestou. Deus para nós não é uma ideia, não é uma configuração de ideias que nos leva a um estilo de vida como tantas outras religiões ou tantas outras melhorias que se apresentam diante do homem, mas justamente é um Deus que se intromete na nossa vida. Um Deus que se preocupa conosco, um Deus que não nos abandona, que quer estar próximo de nós. Nós reconhecemos isso, vemos os sinais e a manifestação de Deus na nossa vida. E segue o Evangelho dizendo que quando ainda era de madrugada, a madrugada de sábado para domingo, Jesus, ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Justamente Jesus iniciou o dia na oração na sinagoga, agora inicia um novo dia na oração novamente. Recordemos, Jesus não precisava rezar, ele estava em íntima união com o Pai. Ele reza para que nós aprendamos a rezar, a estar nesta intimidade com Ele, a ter o conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida, como se manifesta nos versículos seguintes. E Jesus mostra que é necessário que nós nos retiremos, que nós estejamos em união e intimidade com Ele na oração, e nós temos tido no dia a dia o nosso momento de intimidade com o Senhor. Este momento de deserto, onde nós na oração procuramos nos deixar guiar por aquilo que é o pedido, o ensinamento do Senhor nosso Deus. Reconheçamos que devemos iniciar e encerrar cada dia, cada momento de nossa vida, todas as nossas ações em Deus. Tudo deve de começar nele e nele terminar, para que assim possamos viver um dia na vida eterna. E Pedro chega e procurando Jesus, o que diz? Perseguindo Jesus, o texto no grego ainda é mais profundo, diz perseguindo Jesus, fala, todos estão te procurando. Mas Jesus responde, tendo esta intimidade com o Pai, reconhecendo a vontade do Pai, o que deve de ser feito agora. Aqui devemos de ver que os apóstolos de Jesus, os primeiros discípulos, estão vendo, Senhor, olha, você está conseguindo, está levando tanta gente, tantos querem te seguir, reconhece a tua graça. Vamos continuar essa missão aqui. Olha o quanto você tem a fama. Mas Jesus diz, não, vamos a outros lugares. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E Jesus vai para toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Assim, o Senhor mostra que a missão, muitas vezes também na nossa vida, deve de ter justamente este caminhar, este dar continuidade. Nem sempre podemos ficar parados. Muitas vezes o Senhor nos chamará a outros lugares, a outras obras que devemos de realizar. E, para encerrar, mais um exemplo do Evangelho e entrarmos já na segunda leitura, para vermos como muitas vezes também nós não queremos receber as mãos estendidas de Jesus para conosco. Muitas vezes participamos da missa, temos vida de oração, intimidade com o Senhor, mas não mudamos de vida. Nós devemos de aqui ver quantas vezes nós rezamos por alguém ou alguém nos pediu oração e a vida da pessoa não teve um encontro com Cristo ainda.
São essas pessoas que talvez ouviram falar de Cristo e estiveram na sua presença, mas não aceitaram pegar nas mãos de Cristo e serem levantadas numa vida nova. E algumas vezes também somos nós assim. Tomemos o cuidado. Vejamos que o Senhor quer nos fazer participar da sua vida divina e participemos verdadeiramente desta vida. E São Paulo, o que tem a nos dizer? Como vimos, a obra realizada se manifestou na vida da sogra de Simão Pedro e agora se manifesta a toda a igreja. Mas São Paulo nos mostra que a obra realizada na nossa vida nos leva a nos mover. E diz: pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se não pregar o Evangelho. São Paulo está dizendo aqui: a caridade de Cristo nos impele, me impulsiona. Eu vivendo esta intimidade com o Senhor, tendo encontrado a Jesus, tendo tido a experiência com Ele, não me glorio de pregar o seu Evangelho, por causa de ter tido esta realização da sua graça na minha vida, de ter sido levantado a participar dessa vida divina. O que acontece? São Paulo está nos dizendo: sou impulsionado a anunciar a Jesus Cristo a todos. E não somente, recordemos aquilo que já meditamos tantas vezes, não somente com palavras, mas em especial com a minha vida, como vai seguir na descrição de São Paulo. Mas nós anunciamos o Evangelho? Anunciamos a todos o Evangelho? Ou temos vergonha, ou nos calamos, ou não queremos levar outros a ter esta experiência por tantos motivos? Porque vai me criticar, porque o que vai pensar de mim, o que vai achar. Nós devemos de reconhecer, como São Paulo, que não é iniciativa própria, mas a experiência do amor de Deus em nossas vidas, que nos impulsiona a levar este mesmo amor. E aqui retornamos justamente à questão da caridade, do ágape que fala São Paulo, que não é um simples ato de realizar uma boa obra aos irmãos, mas eu tive uma experiência tão profunda com Jesus Cristo, que esta experiência me impulsiona a ajudar meu irmão, e naquilo que eu faço também para que meu irmão experimente esse mesmo amor de Deus na sua vida, e tenha a mesma experiência de Deus que eu tive. E nós realizamos esta obra que o Senhor nos confia, como confiou a Paulo, reconhecendo que não temos direito a nenhum pagamento. Isso quer dizer o quê? Que nós realizamos de graça. De graça recebestes, por pura graça recebestes, de graça deveis dar. E assim, São Paulo vai dizer o quê? Vai dizer no versículo 19: assim, livre em relação a todos, porque ninguém me paga, não recebo dinheiro ou tanta coisa para realizar a obra, mas sim por pura graça e misericórdia de Deus, como é o nosso canal Graça e Misericórdia. Eu me tornei escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. O que quer dizer, continua São Paulo: com os fracos me fiz fraco para ganhar os fracos, com todos me fiz tudo para certamente salvar alguns. São Paulo não entrou na dinâmica do pecado, mas, vivendo a vida da graça, procurou falar a linguagem destas pessoas que estavam distantes de Deus, se fazendo servo de todos, se colocando com amor à disposição, ao serviço, como a sogra de Pedro, para conquistar tantos para Cristo. E recordemos que esta é a nossa missão, de nos deixarmos conquistar por Cristo e também conquistarmos outras almas para Ele, porque nós esperamos estar na glória de Deus, mas não sozinhos. Já tem os anjos diante do Senhor, teremos todos os santos diante do trono do Altíssimo. Então também devemos querer que os nossos irmãos e irmãs se salvem e participem da mesma glória que o Senhor nos concedeu. E nós devemos assim de servir a Cristo nos irmãos. E, por fim, encerra São Paulo mostrando qual é o único salário que nós devemos de contar e esperar. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte nele, para receber os frutos do Evangelho, os frutos da vida nova, os frutos da vida eterna, porque o Evangelho transformou a minha vida, me uniu a Jesus Cristo, e vivendo esta vida nova na graça, o que espero anunciando o Evangelho a todos é alcançar um dia justamente
os frutos desta vida nova que Deus me dá. Mas nós realmente temos esperado colher os frutos desta vida da graça em Deus? Não como quem espera um salário, como quem espera uma retribuição, mas reconhecendo que é por dom e graça que o Senhor nos dá, porque por nós mesmos não merecemos nada daquilo que o Senhor quer nos conceder, mas que Ele nos dá por amor a cada um de nós. Assim, irmãos e irmãs, devemos estes questionamentos ao longo desta semana e que possamos mudar a nossa vida. Que possamos realmente estender as nossas mãos a Jesus, que já tem as suas mãos estendidas para nós. E participemos assim da vida nova, da vida da graça, da vida sobrenatural que Ele nos concede para vivermos esta única felicidade possível que o próprio Deus nos dá. Transformados por Ele, vivendo uma vida nova nele. E assim também nós propaguemos como servos do Senhor essa vida que Ele nos deu, anunciando a todos o seu Evangelho com nossas vidas e com nossas palavras. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a reconhecer a graça do Senhor, a graça da vida sobrenatural que o Senhor nos dá e nos concede desde o nosso batismo e a cada dia, para que, estendendo nossas mãos a Ele, tendo a nossa intimidade com Ele, na oração e na busca dos sacramentos da Igreja, possamos cada vez mais viver o seu amor, viver uma vida nova em Cristo, anunciando a todos a vida da graça e da santidade, para que assim possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. E caríssimos irmãos e irmãs, as outras vezes não cheguei a dizer isso, mas agora, hoje me recordo, digo a todos, se você não é inscrito, se inscreva neste canal, para que possamos chegar ao menos ao número de 1000 inscritos, para que todos aqueles que se inscreveram possam receber, cada vez que publicarmos algo, a notificação, para assim escutar e também propagar o Evangelho e a Palavra do Senhor. Deus os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.